É isso aí, no ar, Momento Pet com você, ligado conosco aqui, você já está vendo ele na nossa tela. Seja bem-vindo, boa noite, doutor Caio Sérgio. Tudo bem? Boa noite, André. Boa noite, Pri. Tudo bem, vocês? Tudo bom, graças a Deus. Então quer dizer então que a cachorrada e os gatos também estão ficando estressados ao ponto de ficar depressivos, doutor Caio? Sim. É que a depressão nada mais é não. Se a gente for pegar o básico dela aí, são alterações comportamentais que influenciam nas atividades funcionais diárias. Então, sim, eles estão tendo alguns desses comportamentos. E a partir desses comportamentos, a medicina veterinária ela classificou como ansiedade, como depressão de separação, como agressividade. Mas, geralmente, tudo é criado a partir de uma ansiedade que é canalizada de alguma forma e vai seguindo alguns segmentos. Mas, sim, estamos tendo. Meu Deus. E... Vai. A ansiedade e a depressão andam juntos, doutor, ou não? Geralmente a ansiedade desencadeia a depressão. Ah, tá. Geralmente é assim que funciona. Começa então pela ansiedade. Tudo vai começar pela ansiedade. A gente vai conversando. Vocês vão notar que tudo vai começar pela ansiedade. E todo bicho, todo animal aí, no caso, ele é para cão, é para gato, é mais cão, é mais gato? Todos estão propensos a ter isso? Cães são os mais comuns de acontecer, são os que estão tendo uma maior incidência. Os gatos, depende muito, a raça está um pouco envolvida nisso daí. Que o gato ele já é um animal em si estressado e já é um animal inflamado, né? Tá. Então, ele acaba mudando um pouco o problema metabólico, mas sim, acontece. No cão em mais frequência. Doutor, e você está falando agora aí, no cão tem mais, né? Com maior frequência. Por quê? Porque ele tem a ver com isso, porque na hora que você falou, eu já pensei. Porque o cachorro, ele é mais social, gosta mais de estar junto com a pessoa. Ele é mais fácil de lidar, parece, né? Ele é mais ou menos igual a gente mesmo, ser humano, porque o gato não. O gato, ele é diferente, mas o cachorro não. O cachorro, às vezes, eu percebo que ele é meio que igual a gente. Tá tudo certo, né? Tá tudo bem com ele. Pri, eu li esse tempo atrás uns trabalhos sobre isso e teve uma teoria bem interessante, não dizendo em relação a parecer com o comportamento do ser humano, em relação a tempo de convivência. A gente tem aí pelo menos uns 200 mil anos de convivência ser humano e cão. E essa convivência mudou muita coisa para o cão, né? O ser humano, ele foi se adaptando, ele foi criando formas para combater isso, e o ser humano ele é racional, ele foi entendendo de forma diferente como isso estava acontecendo, essa mudança. E os cães não têm esse poder de raciocínio que a gente tem, esse poder de adaptação tão rápido que a gente tem. Tanto que foram aí anos e anos para fazerem segmentos de raças. E nesse trabalho ele falava, será que não é a interferência muito grande em cima de um raciocínio que não consegue acompanhar e vem acontecendo algumas interferências? Porque a parte psicológica, né? Então não tem como a gente afirmar 100%. Vão se criando teorias em cima de teorias em cima disso. Mas achei bem plausível o que ele falou nessa questão de tempo de convivência e evolução humana e uma espécie totalmente diferente, uma espécie que não fala, né? E a gente está tendo uma comunicação o tempo todo. Então isso provavelmente está gerando algumas alterações, principalmente neurológicas nele. Ainda mais agora com o corona, né? O pessoal trabalhando mais em casa, ficando mais tempo também com o bichinho. Eu queria perguntar, doutor, se a gente mimar muito o bicho, tratar, sabe? Porque eu vejo por mim, os gatos a gente chama de filho, né? A gente tem todo esse amor e pega e faz carinho. Dá mamar. Será que tem a ver também? É melhor dar uma distanciada do bichinho? Como que fica isso? Sim, tem bastante a ver. Cachorro é cachorro, gato é gato, eles têm que serem tratados como cães e como gatos. Se eles forem feitos qualquer tratamento diferente, eles vão ter interações psicológicas, eles vão ter mudanças psicológicas que eles não vão saber lidar
e vai começar a acontecer distúrbios, síndromes psicológicas. Aí sim, pode voltar a entrar a ansiedade. Imagina um cachorro que está com seu tutor aí 24 horas no dia agora, e quando voltar ao normal, ele vai ficar aí 6 horas com o cachorro, 6 horas de companhia. Ele vai surtar, porque ele não vai estar entendendo o que está acontecendo. Na cabeça dele, a vida normal é essa, é assim que tem que acontecer. Então, quando houver a mudança brusca, principalmente em relação a tempo e contato, porque eles vivem em matilha, né? O cão ele vive em grupo. Então, ele precisa ali de alguém ordenando o que ele tem que fazer, ele precisa de alguém educando, mostrando como se faz. É assim que funciona um bando, é assim que funciona uma matilha. E quando essa mudança acontecer, aí a gente vai ver um pouco mais de síndromes neurológicas e comportamentais do que está tendo agora. Tem uma pergunta aqui do Carlos Renato, ele faz uma observação que a Luna, né? Ele falou assim, a Luna, a cachorra dele, é ansiosa só para comer. Ela fica ansiosa na hora com base nisso aí, e eu acho que deve ser muito normal também, em relação à alimentação, que deixa mesmo o bicho assim, às vezes, toda ansiedade, ela tem alguma coisa naturalmente ligada à alimentação? Por que eu digo isso? Porque a gente cansa de ver, por exemplo, a alimentação ser usada até na hora de você fazer adestramento. Você usa a alimentação como uma necessidade barra aí um presente. Isso. É diretamente ligado, doutor? Totalmente. Ela é tanto controle quanto start para acontecer nesses distúrbios. A alimentação é o foco principal para a vida deles. Então, se eles notarem que pode acontecer qualquer coisa diferente na alimentação, óbvio, eles vão ficar extremamente incomodados com aquilo e tentar fazer a alimentação da forma mais rápida possível e da forma mais protegida possível. Então, sim, ele vai começar a ter alterações alimentares. A maioria é comer mais que o normal e mais rápido que o normal. Come mais. Alguns outros comem mais. Gato, o contrário. Gato, ele faz a anorexia e a hiporrexia, que é a baixa diminuição e a não alimentação. É totalmente diferente. Sim. Eu sou muito mais cachorro do que gato, então. O gato sempre problemático, né? Sempre problemático. Não, tem jeito. Sempre indo pro lado mais difícil, né? Doutor, e os sintomas? Quais sintomas? Porque a gente sempre fala, a gente falou semana passada, a gente tem que estar de olho nos bichinhos, tá? Prestando atenção nele, aos sinais, as coisas diferentes que eles andam fazendo. Como a gente consegue perceber essa ansiedade, essa depressão no bichinho? Tá, voltando no gato, o cachorro é totalmente diferente. Vamos começar pelo cão. Tá. Ele vai mudar totalmente a rotina dele, mas assim, totalmente mesmo. E a mudança não é rápida, vai indo aos poucos. Primeiro, ou ele para de comer naquele lugar, ou ele começa a comer muito rápido, de forma agressiva. Vamos colocar ele fica assim. Agressivo. Fica agressivo. Ou ele começa a ficar muito carente, ele começa a chorar muito, pedir muito por atenção e fazer coisas para chamar a atenção. Destruir roupa, destruir sapato, pegar chinelo, começar a comer o sofá, comer cadeira. Igual criança. Igual criança, vai tentar chamar a atenção de alguma forma. E também ele pode ficar mais agressivo do que o normal com o tutor. Ele vai tentando ganhar o espaço de dono do bando, o dono da matilha, o alfa ali da matilha. Xixi, essas então, coisas, o cachorro não, doutor? Também. Primeiro ele vai começar a testar de forma a ganhar o posto de alfa. Depois disso, ele vai começar a marcar o território dele. Então, ele vai na cama do tutor e faz o xixi, vai no pé da cama, vai nas roupas do tutor e faz o xixi. No carro, geralmente. Sempre tô aqui, né? Você precisa me ver. Sim. É pra avisar. Essa área é minha e agora eu vou começar a mandar isso. Se você quiser evitar, a gente vai brigar, a gente vai lutar. Entendi. Essa é a função do bando. Assim que eles fazem a troca do alfa. E depois vão para alguns problemas de pele, porque ele entra num nível de estresse, a ansiedade vai levando a um nível de estresse tão elevado que começa a ter alterações imunológicas. Pele geralmente é o primeiro que começa a aparecer, a queda de pelo, a falha simétrica de pelo, um lado está ficando falho do mesmo lado que o outro, isso são alterações hormonais que podem ser causadas pelo estresse. E depois todos os outros tipos de doença. As cardiopatias, as doenças respiratórias, as doenças neurológicas, as afecções neurológicas, quando não tem uma infecção.
Ele tem tanto estresse ali formando, a pressão está totalmente aumentada, a forma de sinapse dele está totalmente alterada, porque tem vários neurotransmissores que não eram para estar fazendo ação daquela forma, ele começa a descontrolar totalmente. Mas até esse ponto acontecer, a gente já interferiu, porque o dono já se sentiu bastante incomodado com isso. Porque ou ele está avançando, ou ele não está comendo, não está deixando ninguém dormir, porque está chorando, pedindo carinho, pedindo atenção. Então aí já provavelmente já está tendo uma intervenção. E no gato, o primeiro de tudo é ele parar de comer. É parar de comer, parar de fazer o xixi e o cocô no lugar que ele está totalmente acostumado. O gato, ele é uma rotina restrita, não pode mudar a rotina dele, senão ele fica incomodado. E ele mesmo começa a mudar essa rotina. Ele está tão incomodado, ele se sentiu num estágio tão de entrar em defesa, que ele para de comer, a alimentação não fica segura mais para ele. Ele sente que a casa precisa ser protegida e uma forma do gato fazer isso é fazendo xixi em tudo, é deixando a sua marca em tudo, fazendo cocô também em tudo e arranhando tudo. Ele começa a destruir, principalmente sofá e cortina. Porque nas garras deles, eles soltam um hormônio, o F1, que é o hormônio de perímetro. Ele mostra, esse perímetro aqui é meu, não é para ninguém entrar, então eu vou marcar ele inteiro. E depois disso ele começa a ficar agressivo com o dono. E gato bate. Quando o gato começa a bater, a pessoa já vai atrás. Os gatos é filha da mãe. Nós estamos falando aqui de cachorro, tô pensando uma coisa. O cachorro é muito mais fácil, né? Não, o cachorro... Tudo que você vai pensar assim, no cachorro, ele aceita mais, ele entende, é outro universo. Eu sou igual o gato também. Se mexer na minha rotina, eu fico louco. Só que eu vou comer mais, aí eu faço igual o cachorro. É o contrário. Faço igual o gato. Nessa hora eu sou o contrário. Mas tem algumas síndromes em gato que aumentam a ingestão de alimento. Geralmente não, é mais difícil de acontecer. Mas geralmente eles começam a diminuir a alimentação. É que antes de acontecer, dele entrar em todo esse processo, ficar agressivo e tudo mais, entra um outro problema do gato, que é a lipidose hepática. Ele vai diminuindo a alimentação dele, o fígado entra em colapso e ele entra na lipidose hepática. É aí que a gente descobre, esse gato está incomodado, ele entrou nesse procedimento, nessa síndrome, por conta de comportamento, por alguma alteração na rotina dele, alguma visita que ele não gostou, um novo membro na casa. De novo a gente volta a falar da parte. Eu tive um caso que a dona trocou o sofá da casa e o gato... Ele não gostou da cor. É demais. Só quem tem gato entende essas pequenas coisas assim. Só quem tem pra saber. Gato é bicho filho da mãe. E quando o tutor fala, meu gato tá estranho, meu cachorro tá estranho, alguma coisa tem. O tutor é o principal termômetro, né, do que tá acontecendo. É ele que tá ali o tempo todo vendo. Se ele falou que tá diferente, pode investigar, alguma coisa tem. A gente tá falando aqui de gato, de cachorro, né? Falou bastante. Mas aí a gente tá falando do cachorro, por exemplo, que é domesticado. Que é o cachorro de casa, nasceu, a pessoa compra lá na loja e tal. Desde pequenininho, às vezes, quase sempre, né? Cria e tal. E o cachorro de rua? Porque se você parar pra analisar, o cachorro de rua que é estressado, porque ele toma bicuda, ele passa fome, ele passa sede, toma chuva. Muitas vezes abandonado, né? A maioria das vezes abandonado. Tem dia que come, tem dia que não come. Tem carrapato, tem pulga, tem o que vier, porque assim, é a vida solta. Esse cachorro também se estressa? São fatores que levam a estressar? Com certeza. Quando ele é adotado, o tutor ele sente sim que é diferente. Que ou ele come com medo, porque ele tem que brigar para comer, então ele sabe que o ato de comer é perigoso, ele tem que ficar em estado de alerta. Aí ele come tudo muito rápido e às vezes acaba até passando mal. Para garantir. Sim, alguns têm medo de homem, outros têm medo de mulher, depende do que causou um trauma para ele. Tem cachorro que não pode ver vassoura, tem cachorro que não pode ver rodinho, que ele grita e grita como se estivesse com a pior dor do mundo. Então, sim, tem umas particularidades. Porém, são os menos suscetíveis a acontecer, a não ser que tenha gatos. São os menos suscetíveis a acontecer as alterações comportamentais. O que é viver como se fosse numa floresta de casa, de prédio, de carro passando na rua. E essa é a rotina. O máximo é se defender de uma moto que está correndo ali no meio da área. Então ele vai correr atrás para espantar a moto. Vai passar o caminhão, correr atrás para espantar o caminhão.
Mas não são alterações comportamentais. Esse é o hábito dele. Ele tá fazendo isso para proteger aquele perímetro. Entendi. Que doido essas coisas, né? Não adianta. E eles entendem, né? Você acha que não, mas o bichinho ele tá entendendo o mundinho dele todo ali. Viu, doutor? Mas e é reversível, né, doutor? Sim. É reversível, né? É reversível. Tem um tratamento. Eu tô com uma aqui na clínica que tirou de maus tratos. Ela apanhava bastante. Meu Deus. Ela não pode ouvir minha voz. Ela morre de medo de homem. Ela não pode ouvir minha voz. Minha mãe tem que tratar dela. Que tá a medicação e tudo mais. Eu vou para fazendo as atividades para ir contornando isso. Mas é bem devagar. Ainda a gente tá na fase assim, só de passar sem falar. Esticar a mão para ver se ela vem cheirar alguma coisa e vamos assim, pelo menos uns 15 dias, depois vai tentando uma aproximação melhor, vai tentando relar. Eu mostro para ela que eu vou dar comida para ela, que é uma pessoa segura, que ela pode confiar. Depois que ela aceita o toque, aí a gente começa a colocar de novo a fala para tentar uma comunicação. Mas até lá vai demorar um pouquinho. E todo cão que passa por isso, ou pelo menos a maioria dos cães que passam por isso, por exemplo, esse trauma aí de ter medo de homem, ele vai carregar isso? Ou ele vai conseguir superar isso? Ou ele vai ficar a vida inteira cismado com a figura masculina, no caso de um trauma assim? Pode acontecer gatilhos ao longo da vida. Às vezes um grito diferente, um grito muito forte, um grito bem, bem grave. Se o animal já teve medo de cachorro, ele vai ter um gatilho ali, ele vai dar uma recuada, ele vai se assustar. Aí pode tremer e tudo mais. Essa daí ela se treme inteira e tenta atacar. Então pode ser que aconteça. Tá vendo? Daqui a um tempo. Judiação do bichinho, né? Ele foi judiado, ele entende como aquilo ali é uma ameaça pra ele, né? E a Josiane comentou aqui, doutor, o Hulk, que é o cachorrinho dela, tinha medo de homem. E quando ele chegou em casa, eu lhe dei o primeiro pão que ele engoliu de uma vez. E ela falou que hoje a pessoa do Hulk é o esposo dela. Quer dizer, então, ela conseguiu o cachorrinho conseguiu superar. Sim, esse se superar, sim. Mas é muita questão de contato. O cão, ele é bastante maleável. Tem que ter paciência. Óbvio, você vai pegar um animal da rua, se ele tem traumas, você vai ter que ter paciência, você vai ter que se dispor aí para contornar isso daí e ajudar ele a se superar. Ele supera, ele consegue viver a vida dele normalmente e você consegue ainda adestrar ele. Mas o começo tem que ter paciência. E medicamento, doutor? Existe? Sim, bastante. Eu tô com uma paciente, veio a última que entrou no tratamento, ela tem uma ansiedade e a ansiedade dela é por ela ter ali, viver restrita, só na família, e ela foi pega da rua também, então ela tem bastante medo, a ansiedade dela é toda voltada pro medo e esse medo ela acaba ficando agressiva. Então essa daí a gente começou a fazer de forma diferente, então vamos começar com a recriação. Não adianta eu pegar, colocar uma cachorra dessa na coleira e sair andando na rua. Ela vai surtar, ela vai travar. Então a gente fez ao contrário. Primeiro vai começar a medicação, a gente vai controlar a parte neurológica, depois ir fazendo a recreação para aí depois fazer o contato. Mas cada caso é um caso, por isso que não existe uma receita de bolo específica. A gente pega todo o histórico do animal, vê como é a rotina dele e tudo mais, vê o que está causando, o que pode ser a causa principal desse estresse, dessa ansiedade, desse medo, dessa agressividade, e vamos trabalhando pontos por pontos. Beleza. É gradual, né? É muito interessante. É um assunto muito interessante. Agora tá bem acessível também agora alguns tipos de medicações, vamos dizer assim, que são os... Esse é o meu nome. Os fitoterápicos. Tipo natural. Homeopáticos. Homeopático, tá. Os homeopáticos. Então tem bastante. E tem animais que funcionam super bem. Não vai ser 100% dos animais. Mas eu já vi caso do animal que era extremamente medroso, fez o uso do floral e hoje ele é um outro animal, ele é um outro cachorro. Ele se comportou, ele respondeu super bem ao floral. Mas não é todos que têm essa sorte. Assunto extremamente interessante, acredito até que o Dr. Caio falou outro dia disso, que é ainda novo em relação à medicina, porque é uma psicologia de um paciente que não fala, não explica o que está sentindo, né? Nem o que aflige as suas emoções. Mas é muito bacana. Dr. Caio, agradecer mais uma vez pela participação. Dr. Caio, para quem não sabe, ele adora ser chamado nas madrugadas. Você pode ligar para ele no telefone 99619, tá em cima da cabeça dele, ó, 9698, o zap
WhatsApp, qualquer coisa. E também, claro, marcar uma consulta, que é bom prevenir. Urgência, Saúde é bom assim, tá? né? Não vai ligar pra ele, nada a ver. Liga na pra urgência, ele. é claro, mas você pode marcar uma consulta que é bem melhor você prevenir do que remediar. Isso, leva lá o seu bichinho pra ele ver, marca a consulta, fazer exame, dar as vacinas, né? Tem que ter todo esse cuidado com o bichinho. É verdade. Dr. Caio, obrigado. Até semana que vem, mais um Momento Pet. Até semana que vem, André. Tchau, tchau. Valeu. Até mais. Foi aí, então, o Momento Pet